Meus amados, hoje a nossa exposição se encontra no Salmo de número 88. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 88. E nós vamos expor esses salmos subordinados ao tema Frente à dura realidade. Assentado mesmo como os irmãos estão, mas com reverência, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Gostaria de pedir à irmã Carla, nesse instante, que pedisse aos irmãos que fossem chegar, que aguardasse a leitura da palavra, para depois os irmãos entrarem. Diz assim a Escritura: Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chega a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contado com aqueles que descem ao abismo. Eu estou como um homem sem forças, livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais e estão cortados da tua mão. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor, tu me afligiste com todas as tuas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos, puseste-me em extrema abominação para com eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo o dia, tenho estendido a ti as minhas mãos. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas, e a tua justiça na terra do esquecimento. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito e prestes tenho estado a morrer desde a minha mocidade. Enquanto sofro os teus terrores, estou perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os teus terrores me têm retalhado. Eles me rodeiam todo dia como água. Eles juntos me sitiam. Desviastes para longe de mim os amigos e companheiros, e os meus conhecidos são as trevas. Vamos orar ao nosso Deus pedindo iluminação do Santo Espírito do Senhor. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas. Pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos iluminar. Pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta manhã. E que o Senhor nos fale profundamente através da sua palavra, Pai. Sem o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos fazer absolutamente nada. Por isso, pedimos a orientação do Senhor nesta manhã. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É conhecido dos irmãos que os salmos são orações e cânticos produzidos de acordo com a experiência dos seus autores. Existem salmos que enfatizam o sentimento de uma comunidade. Por exemplo, o Salmo de número 126, nós vemos o salmista relatando a alegria daqueles que outrora foram levados cativos e agora foram libertos. Ele relata a alegria daquele povo dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Existem salmos que falam profundamente aquilo que está no coração de um indivíduo.
Meus irmãos, existem salmos que compõem essas experiências, tanto em particular do salmista, como também na coletividade, dois aspectos: dor e alegria. Em determinado momento, o salmista está em grande sofrimento. E depois, nós vemos Deus transformando a realidade do salmista. E ao transformar a realidade deste salmista, ele exultar de alegria no mesmo salmo. Por exemplo, veja o que diz o Salmo de número 13. Salmo de número 13, dos versículos 1 a 6, nós vemos o sofrimento e também a alegria contida numa mesma experiência do autor. Salmo de número 13, versículos de 1 a 6. A palavra de Deus diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exultará sobre mim o teu inimigo, o meu inimigo? Atende-me, ouve, ó Senhor, ouve-me, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. As duas experiências contidas em um mesmo salmo. O salmista aqui mostrando até quando, o Senhor se esconderá de mim. Parece que o Senhor não dá ouvidos à minha oração. Parece que o Senhor não está se importando muito com o meu clamor. Mas dado momento, o salmista muda a sua perspectiva e começa a se alegrar dizendo: eu cantarei louvores ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Duas perspectivas em um mesmo salmo. Mas o Salmo 88 não é um destes salmos. O Salmo de número 88, nós não vemos intervenções divinas na perspectiva do Salmo de número 13, por exemplo. Ou nós não vemos uma grande mudança no coração do salmista, no que diz respeito a estar em uma situação e Deus transformar a sua situação e o colocar em outra situação. Não. Nós vemos um salmo extremamente triste, um salmo extremamente pesado, e para muitos eruditos, este é o salmo mais melancólico e mais sombrio de todo o saltério. Isso se dá porque no versículo 18, o salmista não termina com um grito de alegria. Não, ele termina na mesma condição que ele começou o salmo. Veja o número 18, versículo de número 18. Ele diz que o Senhor desviou para longe dele os amigos e também os seus companheiros. E aquilo que ele tem agora como conhecido, como companhia. Quem está ao lado deste salmista agora são as trevas. E assim termina o salmo. E a grande pergunta é: como ficou a situação desse salmista? O que será que aconteceu com este salmista? Nós não temos a resposta. Não temos. Emã, segundo aquilo que sugere a introdução deste salmo, foi o autor do mesmo. E provavelmente este Emã seja o sábio mencionado em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31, onde ele é comparado com outros sábios, mas Salomão está acima dele. E como um dos descendentes de Corá, a responsabilidade deste salmista dizia respeito à música no culto ao Senhor. E para muitos eruditos, também estudiosos, este salmo deveria ser cantado nas reuniões do povo de Deus. É por isso que nós vemos, por exemplo, no versículo 7, no versículo 10, a palavra selá. A palavra selá dizia respeito a uma pausa entre as músicas, ou entre as estrofes, melhor dizendo. É como se fosse a fermata aqui para os músicos, aquela pausa. E é uma pausa que faz aqueles que estão cantando considerarem aquilo que estão cantando, refletirem a respeito daquilo que estão cantando e após refletirem aquilo que estão cantando, prosseguirem cantando. Então é muito significativo todas essas informações, porque elas mostram para nós que provavelmente esse salmo deveria ser cantado
pelo povo de Deus. Mas aí vem um outro questionamento em nosso coração. Como assim cantar um salmo tão triste? Como assim cantar um salmo em que expõe a tristeza, a melancolia, o assombro que está dentro do coração do salmista? Um salmista que diz que a sua alma está se aproximando da sepultura. Um salmista que diz que as companhias dele são as trevas. Um salmista que diz que parece que o Senhor está rejeitando a sua vida. Como cantar um salmo como esse? Como cantar um salmo que fala do coração assombrado de um salmista? São perguntas que ficam em nosso coração. Meus amados, apesar de ser um salmo um tanto quanto melancólico, triste e sombrio, este salmo é não apenas para mostrar a realidade de um homem, mas fornecer uma oração encorajadora para todos aqueles que estão aflitos e se veem à beira do desespero. João Calvino, comentando este salmo, disse o seguinte: o salmista derrama-se em graves lamentações, sob severas aflições, quase ao ponto do desespero, mas enquanto luta contra o sofrimento, declara a firmeza de sua fé enquanto ora ao Senhor. Calvino diz que apesar deste homem estar lutando contra sofrimentos severos, beirando o desespero, beirando a loucura, a insanidade, ele ainda assim declara a firmeza de sua fé enquanto ora ao Senhor. Eu entendo, meus irmãos, que este salmo tem como propósito nos mostrar a dura realidade que nós podemos enfrentar. A dura realidade que irmãos nossos, por exemplo, estão enfrentando neste momento. A dura realidade que talvez enfrentaremos diante das coisas que podem nos acontecer em um mundo completamente averso ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra. Mostrar a dura realidade de um mundo distante de Deus, influenciado e extremamente cativado pelo pecado. Para isso, meus irmãos, este salmista também mostra para nós como manter viva a chama da esperança em nossos corações, apesar daquilo que está acontecendo com ele aqui. E ele vai mostrar algumas coisas para nós. E a primeira delas é que a dura realidade estava diante do salmista. Veja o versículo 3, quando ele diz: a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura. O salmista está vivendo um excesso de tristeza. Sua vida está sendo atropelada por situações que enchem o seu coração de dor. Alguém que está vivendo uma situação completamente terrível. Alguém que está com dor no seu coração. Alguém que não sabe falar outra coisa a não ser de tristeza. Assim ele não consegue conter-se e expressa de forma melancólica que se parecia com os mortos. Sua condição era extrema, sua angústia era esmagadora, de modo que nem os homens mais fortes poderiam suportar aquilo que o salmista estava enfrentando naquele momento. É por isso que no versículo 4 ele vai dizer o seguinte: estou contado com aqueles que descem ao abismo, estou como um homem sem forças. E a figura do salmista aqui é de um homem que lutou muito, de um guerreiro, de um soldado que estava diante da batalha e lutou demais, mas as suas forças foram embora. Ele se vê nesta situação em que a tristeza toma conta do seu coração, em que a sua angústia era esmagadora, de modo que até aqueles que são mais experientes diante da vida e das situações não conseguiriam suportar. A inutilidade tomava conta do ser deste salmista, de modo que sua condição lhe trazia a sensação de estar sozinho, e não apenas a sensação, mas o fato de estar sozinho e desamparado. É por isso que no verso 5 ele vai dizer: livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras mais e estão cortados da tua mão. Aqui o salmista, ainda usando a figura de um homem em batalha, mostra aqueles homens que foram feridos em batalha e não podem ser levados, porque já não tem mais nada a fazer sobre aqueles homens, porque o seu ferimento foi tão grave, um ferimento tão agudo, que era mais fácil deixar esse homem à beira da cova para morrer. Então, os outros soldados abandonavam aquele homem, e deixava
e deixavam ele ali. É por isso que ele está dizendo: como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras, estão cortados da tua mão. O salmista está numa completa agonia. Veja os versículos 14 e 15, quando ele diz: Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Eu estou aflito e prestes tenho estado a morrer desde a minha mocidade. Eu estou aflito, Senhor, e essa angústia não me acompanha de ontem. Aquilo que eu estou sofrendo não é algo que começou a acontecer semana passada. O que eu estou sofrendo me acompanha desde a minha mocidade, desde quando eu era jovem, desde quando eu era pequeno, Senhor. Eu ando perturbado pelos seus terrores. Meus irmãos, a Bíblia é o livro mais honesto do mundo. A Bíblia não esconde a situação das pessoas. Ela mostra a nossa situação, sim, diante de Deus. Mas ela não esconde a situação em que os servos de Deus também se encontram. Veja como a palavra de Deus está mostrando a realidade de alguém que foi inspirado pelo Espírito Santo para relatar a sua condição àqueles que o ouviriam no cântico e também àqueles que leriam aquilo que ele acabou de escrever. Veja como ele está mostrando para nós que a realidade pode ser dura às vezes. E não pode ser uma realidade simplesmente que se torna dura devido a um acontecimento, mas algo que acontece desde quando nós viemos a este mundo. Veja, eu estou perturbado desde a minha mocidade. Parece, Senhor, que o Senhor está rejeitando de mim, me rejeitando. Parece que o Senhor está escondendo de mim a tua face. É interessante quando nós olhamos para o capítulo 27, verso 43 de Mateus, nós vemos o Senhor Jesus Cristo numa situação semelhante ao salmista. Quando a palavra de Deus, em Mateus, capítulo 27, versículo 43, diz: confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Em outro momento o Senhor Jesus Cristo vai dizer, verso 46, e perto da hora nona exclamou, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo conhece a realidade desse salmista, porque ele fez a mesma oração que este salmista fez. E por vezes, meus amados irmãos, pessoas que estão próximas a nós, e até mesmo nós, já ficamos na mesma realidade deste salmista, dizendo: Senhor, parece que o Senhor escondeu de mim o rosto. E aqui nós não estamos vendo uma murmuração, aqui nós não estamos vendo um homem que está murmurando contra Deus, aqui nós estamos vendo um homem que está expondo a sua realidade. Expor a realidade não tem a ver com murmuração. Um homem que está dizendo: eu estou me sentindo desamparado pelo Senhor, eu estou me sentindo abandonado pelo Senhor. E quando nós olhamos para a pessoa de Cristo Jesus, ele fez a mesma oração que esse salmista, o mesmo teor da oração: Deus meu, por que me desamparastes? Veja a dura realidade em que este salmista se encontra. E agora, meus irmãos, ele passa a constatar o fato de que Deus o tinha colocado nesta realidade. O salmista não se entrega a um estágio de negação, mas ele começa a considerar alguns fatos importantes. Ele sabe que é Deus quem o permitiu com que atravessasse por essa situação. Ele sabe que não há acasos em sua vida. S. Sproul vai dizer que, no seu livro Razões para Crer, que o sofrimento parece espantar os crentes contemporâneos pelo fato de que nós pensamos que não nos é possível sofrer por estarmos na presença de Deus. O salmista aqui não está negando o fato. O salmista aqui está expondo e mostrando: foi Deus que me colocou nessa situação. Veja, quando ele diz no versículo 6, puseste-me. Foi o Senhor que me pôs nesse abismo, em um abismo profundo, e em trevas nas profundezas.
Versículo 7, ele vai dizer: sobre mim pesa o teu furor, tu me afligiste com todas as tuas ondas. A figura de salmista é como um barco à deriva, que não consegue mais olhar à margem. Aquele barco que está simplesmente indo para onde a onda manda ele ir, para onde os ventos mandam ele ir. E o salmista se sente nesta situação. Os versículos 16 e 17 diz: a tua ardente ira sobre mim vai passando, os teus terrores me têm retalhado. Eles me rodeiam todo dia como água, eles junto de mim me sitiam. Versículo 18 ele vai dizer: o Senhor desviou para longe de mim os meus amigos e os meus companheiros. Ele sente que é o Senhor que afastou ele tanto da margem, porque agora não existe nenhum tipo de apoio humano, e ele se sente assim. Veja o versículo 8: alongaste de mim os meus conhecidos. O Senhor colocou para longe de mim as pessoas que me conhecem. Muitas pessoas, interpretando esse texto aqui, dizem que provavelmente seja lepra, mas isso talvez vá em contraponto à função deste salmista, que provavelmente era um levita. E ele está aqui mostrando que ele sabe quem permitiu com que ele passasse por essa situação. Versículo 8: o Senhor me pôs em uma extrema abominação para com eles. Foi o Senhor que me fez isso. Foi o Senhor que permitiu com que eu passasse por essas coisas. Foi o Senhor que me tornou abominação para com os meus amigos. Agora, Senhor, a única companhia que eu tenho são as trevas. Verso 18. Os meus conhecidos agora são as trevas. Eu não tenho mais amigos ao meu redor. Eu não tenho mais companheiros de batalha. Porque aquilo que acontece comigo desde que eu era moleque vem me acompanhando até agora. E eu tenho a convicção de que foi o Senhor que permitiu com que eu passasse por essa situação. Meus amados irmãos, veja a maturidade deste salmista. Ele entende que não há acasos em sua vida. Não há nada que ele passe, que o leve a sofrer, que seja sem propósito. Ele sabe que é por permissão de Deus que as coisas acontecem. Ele sabe que este mundo não está à sua própria sorte. Ele sabe que este mundo tem um governante, e esse governante é Javé. E esse governante é o Deus eterno. Então ele vê em uma condição em que não consegue sair dessa situação. Verso 8 ele mostra: eu estou fechado nessa situação. Eu não posso sair daqui de onde eu estou se o Senhor não intervir. Eu não posso sair daqui se não tiver uma intervenção do Senhor. E o que nos pasma nesse salmo é que nós não vemos intervenções. Nós não vemos. É semelhante a Jó, que não sabia o porquê estava passando por aquela situação. Nós sabemos por conta da revelação bíblica, mas Jó não sabia. E Jó amaldiçoou o seu nascimento e fala algumas palavras, e Deus diz: Jó, agora então firma o teu lombo como um homem, que eu vou te perguntar e você vai responder. Onde você estava quando eu firmava os elementos da terra? Onde você estava, se é que tem sabedoria para dizer? Me diga. Jó não sabia porque estava passando por aquela situação. Eu e você sabemos. Ele não sabia. E este salmo nos mostra algo singular, que talvez Deus não vai mostrar o porquê passamos pela situação que nós estamos passando, ou passaremos. Veja a realidade deste salmista e aponte algo completamente diferente disso. Não há. É um homem que está olhando para a sua situação e está vendo que é o próprio Deus que permitiu com que ele passasse por aquilo que ele está passando. E para isso, agora, ou por isso, ele vê que não faz sentido Deus o deixar naquela situação, e ele vai começar a dizer isso a partir do versículo 10, quando ele diz: mostrará tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão. Se Deus não o livrasse daquela situação, ele seria tragado pela morte. Se Deus não se apressasse, seria tarde demais.
Então ele começa a questionar o Senhor, dizendo que não há como revelar a bondade às pessoas que já estão mortas. A fidelidade só pode ser vista enquanto há vida, é o que esse salmista diz. Não há sentido para o salmista o socorrer os homens enquanto eles estão no túmulo. Veja os versículos 11 e 12. Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas, e a tua justiça na terra do esquecimento. Senhor, não faz sentido o Senhor me deixar aqui nessa situação. E por que não faz sentido? Porque simplesmente as pessoas não te glorificarão, porque os mortos não podem te glorificar. Então, Senhor, é necessário que exista uma intervenção do Senhor. É necessário que o Senhor faça alguma coisa. Eu estou me sentindo abandonado, Senhor. Veja o Salmo de número 6, versículo 5. Salmo de número 6, versículo 5. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Repito o que disse, a Bíblia é o livro mais honesto do mundo. As verdades reveladas nas Escrituras Sagradas simplesmente excluem o fato de que nós não passaríamos por aflições. Nós vamos passar. E este salmista está mostrando que a permissão de Deus pelas aflições às quais nós estamos passando precisa criar em nós uma disposição. Ele está mostrando, Senhor, foi o Senhor que me colocou nessa situação. Mas não há sentido o Senhor me deixar nessa situação. E agora o salmista começa a mostrar a sua esperança. Há esperança diante da dura realidade. Frente à dura realidade, meus irmãos, Emã coloca frente a frente a sua condição e a sua confiança. Agora, ele expõe também o ardor da sua alma e também revela a razão da sua esperança. E a razão da esperança de Emã é o Deus que ouve orações. Veja o versículo 13, quando ele diz: eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti de madrugada, te esperará a minha oração. Eu tenho falado ao Senhor todo dia, em todo momento eu tenho clamado ao Senhor. Meus amados irmãos, o que me espanta neste homem é que mesmo passando por essa situação, ele não abre mão da sua esperança. Ele não abre mão de orar. Ele está passando por uma situação terrível. E desde a sua mocidade, e dizendo: Senhor, diante de ti será conhecida a minha oração. Diante de ti, de madrugada, será conhecida a minha oração. É alguém que se levanta para poder orar. É alguém que está diante do Senhor com a esperança de clamar por socorro. Ele nutre a convicção e também de que o seu clamor e a sua oração não dependem do contexto onde ele está. Veja o verso 9. A minha vista desmaia por causa da aflição. Ou seja, eu estou ficando sem força, Senhor. Senhor, mesmo assim, tenho clamado a ti todo dia e estendido para ti as minhas mãos. É alguém que está completamente sem forças, mas ainda assim levanta as mãos e diz: Senhor, me tire dessa situação. É alguém que diz: Senhor, eu tenho a esperança de que o Senhor é poderoso. Eu tenho a esperança de que o Senhor é grandioso. E o Senhor pode me livrar dessa situação. Meus amados irmãos, a oração do salmista é dirigida agora ao Deus que o salvou. É por isso que ele nutre a sua esperança. Porque o Deus que o salvou poderia tirar ele de qualquer situação. Se Deus tirou a sua vida da perdição eterna, também poderia tirar daquela situação que ele enfrentava desde a sua meninice. Veja quando ele diz no versículo 1, Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado dia e noite. Esse homem não para de orar. Esse homem não para de clamar, esse homem não para de adorar diante da situação que está.
chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Senhor, o Senhor é o Deus da minha salvação, este é o Deus que os livra da condição eterna. Logo esse salmista mostra que Deus era poderoso para livrá-lo daquela situação e de qualquer outra situação. É por isso que ele cultiva a esperança em seu coração. Veja, se Deus te livrou da morte, não há absolutamente impossíveis para Deus, meu irmão. Talvez você esteja passando pelo pior momento da sua vida. Ou você conheça alguém que está passando pelo pior momento da vida. O Deus que salva também é o Deus que pode livrar de situações como essa. E esse salmista sabe disso. A sua esperança, ela não se desfaz diante da dura realidade em que ele está. Não. Ele continua a clamar por socorro. Meus amados, de modo sincero, o que sobra se nós retirarmos a esperança? O que sobra? Diante de uma situação como essa, a quem buscar? O que sobra se retirar a esperança deste salmista? Nada. O que sobra é o absurdo. O que sobra é aquele que os filósofos chamam de niilismo. O que sobra é simplesmente a insanidade. Porque o desespero traz a insanidade. É por isso que esse homem não para de clamar. É por isso que esse homem não para de orar. É por isso que esse homem sabe que se a esperança for tirada de sua vida, o que sobra é um nada. E o nada é desesperador. Por isso eu queria trazer algumas lições deste salmo para nós e aplicá-las à nossa vida. A primeira delas é: frente à dura realidade, nós precisamos desenvolver maturidade. Esse homem está mostrando que ele sabe que é Deus que está permitindo ele passar pelo que está passando. Esse homem sabe, e repito para que fique bem enfatizado, que não há acasos em sua vida. Que as coisas que ele está passando não são porque não existe ordem. Mas ele está passando porque Deus permitiu com que ele passasse por isso. Foi o próprio Deus que o colocou nessa situação. E nós olhamos para a teologia bíblica nos mostrando, meus amados irmãos, Tiago vai dizer: tende por alegria o passagem por várias provações, porque depois de provado, vocês serem provados, vocês sim, terão maturidade, serão aperfeiçoados. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, que quando nós passamos por provações, as provações desencadeiam muitas coisas em nossas vidas que fazem com que a maturidade chegue a nós. Experiência, esperança. Não há acasos. Porque se eu e você cantássemos como uma banda brasileira já cantou tempos atrás, nós estaríamos simplesmente sem sentido na vida. Não é um acaso que vai nos proteger enquanto nós andarmos distraídos. Não é o acaso que vai nos proteger. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Portanto, se você estiver passando por algo ruim, ore ao Senhor e pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Se estão mentindo ao seu respeito, ore ao Senhor e diga: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Se você está com problemas na família, e problemas severos, que tem feito você se colocar numa situação complicada, pergunte ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Desenvolva uma maturidade, meu irmão.
Desenvolva maturidade, minha irmã. É Deus que permite com que passemos por situações. Segundo lugar, frente à dura realidade que nos causa dor, existe um Deus verdadeiro que ouve o nosso clamor. Deus ouve orações. Essa verdade parece ser simples, mas ela é extremamente profunda. Porque se Deus não ouvisse as suas orações, você estaria falando para as paredes. Então não teria sentido em orar. Então lute pela oração. Problemas com o filho rebelde, lute. Problemas com o pai, lute. Problemas do trabalho, lute. Em oração. Não com as forças que você tem, mas com as forças que o Senhor te dá, lute. John Piper, certa vez disse em um dos seus vídeos: jogue um pouco de água no rosto, levante-se, agradeça a Deus pela situação que Ele está permitindo com que você passe. Meus irmãos, essa semana, ou semana passada, algo me chamou muita atenção, enquanto eu assistia um vídeo no Instagram. Eu vi um homem falando algo que me chocou. A página perguntava: qual foi o momento que mais doeu em sua vida? Comente aqui. E eu fui olhar os comentários. O homem disse o seguinte: dia 18/8/2021, às 13h30, saindo de casa com minha esposa e nosso filho, um caminhão esmagou o nosso carro e ele os levou de mim. E depois esse homem responde uma mulher que se compadeceu com ele, dizendo o seguinte: até hoje é difícil crer em Deus. Não que eu culpe, ou algo assim, mas o mundo, essa existência, é tão sem sentido, que não parece que há alguém tão bom por nós. A sensação é que estamos num mundo de caos, por acaso, simplesmente para sofrer. Uou! Essa é a realidade de um homem que impressionantemente não culpa a Deus, mas que expõe a dificuldade de crer nele, por aquilo que aconteceu com sua família. Veja a dura realidade que esse homem se encontra. Veja a dura realidade que esse homem expõe em uma rede social, dizendo: eu perdi minha esposa e meus filhos. Ele dá a data, ele dá a hora, de modo que isso ficou marcado em sua alma. Meus amados irmãos, situações como essa precisam nos levar a Jesus, porque não há outro lugar em que encontremos esperança. Não há outro lugar. Veja, esse homem está desesperado. Ele não vê sentido mais na existência. Ele diz que nós estamos aqui apenas para sofrer. Lembra que eu falei do niilismo? Lembra que eu falei do absurdo? É isso que esse homem compreende para a sua vida. Por quê? Ele perdeu as pessoas as quais mais amava. E ele diz: não faz sentido viver nesse lugar. Isso aqui é só para sofrimento. Isso aqui é só um absurdo. Isso aqui é simplesmente o acaso e o caos. Ah, meus amados irmãos, frente à dura realidade, os nossos sentimentos são expostos de verdade. Nós colocamos para fora o nosso coração dizendo: Senhor, nós que cremos no Senhor Jesus, nós que entregamos a vida ao Senhor Jesus, nós que sabemos que o Senhor ouve a oração, nós colocamos para fora o nosso sentimento, Senhor, dizendo: Senhor, eu não sei o porquê essa pessoa está fazendo o que está fazendo, eu não sei o porquê isso está acontecendo na minha vida, mas Senhor, esse é o meu coração que eu apresento diante de Ti neste momento, pedindo e clamando: ouve-me, Pai.
Ouve-me, Senhor, eu não sei o que fazer. Isso não é demérito, isso só mostra a sua limitação. E nós todos somos limitados, existem situações que nós não sabemos o que fazer. Não sabemos. E a grande questão é o que fazer quando não se sabe o que fazer. É algo que talvez nós colocamos em baixa estima. É algo que talvez nós colocamos em baixa estima porque toda hora alguém fala sobre isso. Ore. Ore. Clame. Clame. Meus queridos, Cristo enfrentou uma dura realidade para que pudéssemos viver de verdade. Olhe para esse salmo e você verá muitos aspectos desse salmista sendo apontados para pessoas de Cristo. Cristo foi abandonado por seus amigos. Cristo sentiu que o Pai havia virado para ele o rosto. Cristo estava naquela cruz, vivendo uma dura realidade. Realidade a qual Ele voluntariamente se entregou. Para que eu e você pudéssemos ter esperança diante das realidades que se tornam terríveis em nossa vida. Não há realidade tão terrível que nós vamos enfrentar, que Cristo não tenha enfrentado. E para isso, é por isso também que Ele foi para a cruz, para nos dar vida eterna e para mostrar que nele, e somente por Ele, nós temos forças para passar por aquilo que nós estamos passando. É em Cristo, é por meio de Cristo. É para o louvor da glória de Cristo. Veja Cristo em sua agonia. Veja Cristo em sua dura realidade. E você encontrará forças nele para poder passar por aquilo que você está passando. Ou ajudar uma pessoa a passar por aquilo que ela está passando. Precisamos levar pessoas até o Cristo sofredor, até aquele servo que é chamado de sofredor. Precisamos deixar essas pessoas nele, para que nele elas encontrem forças para vivenciar ou atravessar aquilo que estão vivenciando. Meus amados irmãos, que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. Nós não estamos sozinhos. A realidade pode se mostrar dura, sim, difícil, pra caramba. Mas Deus te ouve, meu irmão. Deus te ouve, minha irmã. E se Ele está permitindo com que você passe por isso, é porque Ele quer te transformar em uma pessoa mais semelhante a Cristo.